Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis, também trabalho na Casa de Leon Denis e hoje nós vamos conversar um pouquinho da doutrina consoladora. E como uma página de harmonização, eu escolhi aqui do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, a seguinte lição: ponha Deus no coração, abra a alma para Deus e tudo se apresentará melhorado. A vida surgirá mais significativa, mais comovente, mais palpitante e brilhante. A ofensa que lhe chegue não será sentida. A notícia alegre será intensificada. A espera será suportável e as esperanças serão ampliadas significativamente, dando-lhes impulso de otimismo e profunda paz. Dê ao coração a oportunidade de experimentar os prazeres da confiança em Deus. Coloque nele o mais breve possível o sentido de Deus. Deus é amor. E ele faz maravilhas na natureza e dentro de você. Agora vamos levar nossos pensamentos aos amigos, trabalhadores do Núcleo Espírita de Francisco de Assis, ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai de toda a humanidade, pedindo um amparo da espiritualidade para o estudo da noite de hoje que iremos realizar. Que os amigos espirituais possam vibrar com amor, esperança, força, coragem, e que possamos abrir nossos corações e mentes para sentir essas ondas que esses amigos, com tanto amor, com tanta misericórdia, vêm nos trazer. Que saibamos aproveitar esse momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje é dia 14 de abril, de 2021, mas amanhã nós temos um aniversariante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 157 anos. Isso mesmo, no dia 15 de abril de 1864 foi publicado esse livro aqui, que é o Evangelho, que eu costumo dizer que é um manual para todos que desejam entender um pouco mais da vida, que querem adquirir um recurso interno capaz de dar coragem, força para seguir em frente. E eu acho engraçado porque a gente, né, principalmente dona de casa, né, adora uma receita, né, de bolo, uma receita de alguma coisa nova, né, e seja boa, gostosa. E eu falo que o Evangelho, para mim, ele é a receita, né? Ele contém as receitas para a gente ter uma vida de melhor qualidade. Então, eu encontrei na minha pesquisa sobre o Evangelho, né, uma publicação que aconteceu. Ela aconteceu na Revista Espírita, no ano de 1864, uma mensagem do Espírito da Verdade. E ele fala assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. Elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pés do Pai. Sede dóceis aos seus ensinamentos.
Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se reconhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiram ao peso de suas aflições, despertado pelos acordes melodiosos das vozes do além-túmulo, compreenderam que seguiam por um caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram ao Senhor a força para suportar suas provações. Provas e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provas para fortalecê-lo contra a tentação, para desenvolver o espiritismo pela atividade da luta, para habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para os prazeres puros que o esperam no mundo dos espíritos. Há várias moradas na casa do meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportai o calor do dia, que credes ter que vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos. Agradecei a Deus, que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, para vir ocupar melhor lugar na casa do meu Pai. Porque os grandes serão humilhados, mas, como sabeis, os pequenos e os humildes serão exaltados. Espírito da Verdade. Enfim, essa publicação ela aconteceu na Revista Espírita no ano de 1864, no mês de maio, né? E aí, gente, é o Espírito da Verdade falando da chegada, né, do que ele chama aqui de luz mais brilhante que venha clarear a nossa marcha. Então, quando ele fala da luz, né, do Evangelho, o que a gente entende como uma luz brilhante na marcha? Será que a gente pode dizer que é uma espécie de direcionamento de um caminho? Né? Você imagina você caminhando por um lugar que você não sabe muito bem para aonde vai dar, e de repente surge uma luz brilhante. Essa luz brilhante, ela faz a diferença, não faz? Mas será que a gente tá certo de escolher essa luz brilhante? Será que a gente iria optar por essa luz? Ou será que a gente não iria dar muita importância? Hoje eu queria deixar muitos questionamentos, porque essa reflexão vai poder fazer com que a gente volte para dentro da gente e perceber se a gente está dando o valor a esse manancial que a gente recebeu quando entrou na casa espírita, porque é um dos primeiros livros, né, que a gente se depara logo, né, embora os estudos, né, eles se iniciam pelo que é o Espiritismo, depois vai para o Livro dos Espíritos, mas muitos que começam a frequentar a casa espírita compram logo o Evangelho. Então a gente adquire esse manual de bem viver, que é uma luz brilhante, segundo o Espírito da Verdade. Mas será que a gente valoriza essa luz? Será que a gente direciona os nossos caminhos de acordo com o que a gente conhece do Evangelho? Isso aí é para a gente fazer uma pequena reflexão. Ele também nos lembra, né, o Espírito da Verdade, nessa mensagem da Revista Reformador, que ele veio há 18 séculos, por ordem do meu pai, né, segundo ele, e nos trouxe a palavra de Deus. E aí a gente lembra um pouco, né, dessa passagem de Jesus, que veio
e nos resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, mais uma vez, a gente se pergunta se a gente atende a essa tríade, né? Que é amar a Deus, ao próximo e a mim. Tudo começa com amor a mim mesmo. Porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, primeiro eu tenho que aprender a me amar. E aí eu pergunto, será que a gente se ama? Será que a gente dá qualidade para o nosso viver nesse planeta de provas e expiações? Será que a gente está aproveitando a nossa oportunidade reencarnatória? E ele nos trouxe isso há 18 séculos, né? Ele falou isso em 1864. E ele continua. A palavra foi esquecida. O materialismo veio abafar. E o que acontece com uma coisa que abafa a outra? Geralmente essa coisa é maior, né? Ela consegue abafar. Então ele diz que o materialismo, ele abafou o que ele veio ensinar. E aí eu me pergunto, né? Em 2021, será que o materialismo ele continua tão gigante a ponto de abafar todo esse conhecimento que Jesus nos trouxe, depois o Evangelho veio, né? Aliás, o Kardec veio nos trazendo essas mensagens, trazendo a codificação para a gente. Nós espíritas, nós trabalhadores de Jesus, será que a gente está deixando o materialismo abafar o nosso amor por nós, o nosso amor pelo nosso próximo e o nosso amor a Deus? Anotem aí, tá, gente? Pode ir anotando todas essas reflexões, porque elas vão ser de extrema importância para você poder avaliar como você está lidando com a doutrina espírita. Nós estamos num momento de pandemia, né? Muitas dores estão acometendo várias famílias. Se não está acontecendo dentro do nosso lar, pode estar acontecendo dentro de um lar de um querido, de um amor da nossa vida. E como a gente está lidando com essas dores? Como a gente está trabalhando essas questões dentro da gente? Então, essas perguntas que eu fui formulando, eu fui fazendo para mim, para ver o quanto esse evangelho está sendo trabalhado dentro de uma perspectiva de evolução, que é o nosso objetivo na Terra. Então, é bom a gente anotar para refletir, porque não adianta eu vir aqui e ficar falando do evangelho, falar dos itens do evangelho, se depois a gente não para fazer uma reflexão na aplicabilidade desse conhecimento no nosso dia a dia. Porque um conhecimento, ele só faz sentido se a gente aplica ele no nosso dia a dia. Porque senão é letra morta. Eu li, guardei e esqueci. Por isso que eu vim com esses questionamentos, tá bom? E aí eu perguntei exatamente isso. Será que hoje o materialismo ainda abafa a nossa capacidade de amar? E o Espírito da Verdade continua. Ele nos diz o seguinte: hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra, fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. Elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. E aí, hoje, né, que ele fala, em 1864, ele fala que os bons espíritos, mensageiros do Eterno, vêm em vários pontos trazer a sua mensagem. Escutai as suas vozes. Elas mostram o caminho que nos conduz aos pés do Pai. Quais são os caminhos que eu ando seguindo? Que direção eu estou dando para as minhas atitudes,
O que eu tenho feito no meu dia a dia? Tem me conduzido aos pés do Pai? Tem me conduzido a caminhos edificantes que me fazem bem para o espírito imortal? A gente para fazer esse questionamento? É dureza, né, gente? Mas é bom a gente perguntar. Porque o sentido que a gente pode dar para a nossa vida a partir desse questionamento, a gente vê e arrumar a rota. Né? A gente só pode arrumar a rota da nossa caminhada a partir do momento que a gente traça o que a gente está seguindo, o que a gente está fazendo com a nossa caminhada. Se eu estou satisfeita, ótimo, ok, vou dando continuidade. Mas se tem alguma coisa que não está me deixando em paz, está me deixando ansiosa, inquieta, depressiva, o que será que está me afastando, que está fazendo com que eu tenha esses sentimentos? O que eu posso fazer para arrumar essa rota? E aí eu vou no nosso manual, né? Você tem escutado essas vozes que o Espírito de Verdade nos fala? O que tem falado mais alto dentro da gente? São todos questionamentos que a gente precisa fazer. Ele diz que os tempos preditos são chegados. Que momento nós estamos vivendo hoje? Com 15 minutos de telejornal ou de rádio, enfim, qualquer mídia, a gente consegue perceber que momento a humanidade, não é só o Rio de Janeiro, não é só o Brasil, é a humanidade inteira, são todos os países enfrentando a pandemia. E aí, o que a gente está aprendendo com tudo isso? Hoje eu tive um comunicado de uma pessoa próxima a mim, né, que teve o teste do Covid, né, positivo. E aí eu comentei com ela que, no meu ponto de vista, a Covid veio para mostrar o quanto somos individualidades. A gente vê diversas pessoas passando por essa prova, né, de adquirir esse vírus. E cada uma apresenta uma forma diferente de lidar, apresenta um sintoma diferente, apresenta uma reação diferente. E isso, para mim, está mostrando o como nós somos individualidades. Cada um é único. Mas todos nós estamos mergulhados, todos nós estamos interligados, porque o sofrimento de um incomoda a gente, deixa a gente triste. Ninguém consegue ser feliz. Eu não peguei a doença, eu tenho um emprego, eu estou trabalhando em casa, continuo recebendo meu salário, não adquiri a doença e está tudo bem. Não está tudo bem. Quantas pessoas estão passando por dificuldades? Então, é um chamado da gente se olhar como espírito imortal, se perceber como espírito imortal e que uns precisam dos outros. Precisamos nos unir numa corrente de amor. Porque a partir do momento que eu uso minha máscara, a partir do momento que eu utilizo a higiene das mãos, seja com álcool em gel, seja lavada com sabão, eu estou me protegendo, mas também estou protegendo o outro. E nós precisamos pensar no outro, sim. Porque nós podemos ter uma reação ao vírus e o outro não. E o outro ter uma reação mais fatal. Então nós precisamos ter responsabilidade. Isso é amar a si e amar o próximo. Se a gente ama a nós, nos cuidando, nos tratando bem, a gente
ama o próximo porque a gente está se cuidando para também proteger esse próximo. E aí a gente vai estar amando a Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, o convite da pandemia, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, vamos fazer essa reflexão. Não de julgar quem não está se protegendo, quem está fazendo coisas contrárias, enfim, não é condenar nem julgar, porque cada um está num nível de consciência. André Luiz diz que não existe certo e errado. Existem níveis de consciências diferentes. E é verdade. Eu posso ter consciência, me cuidar e tudo bem. O outro não. Pode achar que é uma gripe que não vai fazer mal e vai seguir o caminho dele. Mas se ele tivesse consciência de que o mal que ele faz o outro é o mal que ele faz para ele mesmo, ele não faria isso, concorda? Por isso a gente também tem que ficar atento aos nossos julgamentos. A gente que vê nas redes sociais, que fica aí zapeando no celular, a gente observa muitas discussões, muitas brigas, muitas opiniões, muitas verdades, cada um com a sua. Vamos respeitar o amigo, o conhecido, que pensa diferente da gente. Vamos fazer nossa parte. E procurar não entrar nessa vibração, nessa onda de querer condenar, de querer brigar, de querer espalhar notícias ruins. Vamos focar na saúde, vamos focar em orações, vamos vibrar melhor, porque um momento ele nos convoca a isso. Ele nos convoca a viver um dia de cada vez, respeitando os nossos limites, respeitando os limites do outro e procurando se melhorar com tudo isso que está acontecendo. Então, quando ele diz que os tempos são chegados, né? E a gente vivendo, né, nessa situação toda, a gente se pergunta como é que a gente está lidando com tudo isso. Onde está nosso foco? Será que a gente está focado na saúde? Será que a gente está focado no medo? Será que a gente está focado na ansiedade? Isso tudo vai fazer com que a gente reavalie e tente mudar o nosso foco para trazer mais conforto para a gente. O objetivo do estudo da doutrina espírita é nos despertar para a qualidade que a gente possa dar para a nossa existência. E agora a gente precisa dessa qualidade. Para quê? Para ter saúde. A gente precisa ter saúde emocional. Até mesmo porque, quando a dor nos visitar, a gente está preparado. Se ela não visitar, ótimo. Mas se ela visitar um amigo, a gente poder ajudar também. Mas ele continua. O espírito de verdade é danadinho. Ele fala o seguinte: pelos frutos se reconhece a árvore. E ele fala dos frutos do espiritismo. E aí, mais uma pergunta: quais são os frutos que nós estamos colhendo nessa época? O que será que a gente andou semeando aí? Como é que a gente está por dentro? Como é que anda a nossa vida? O que a gente está semeando hoje? O convite é da boa sementeira. Vamos estudar mais, porque o estudo, ele é interessante. A partir dele, né, a partir do estudo, do conhecimento, a gente vai nos libertando de algumas coisas, algumas crenças. E isso é muito bom. Então, eu lembro que às vezes, né, quando eu comecei na doutrina, ia numa palestra, aí vinha o palestrante falava um assunto, aí não demorava 6 meses, eu ia em outra palestra, era o mesmo assunto, eu falava, meu Deus, mas a mesma coisa, o mesmo assunto. Só que eu fui observando que cada um trabalhava de um jeito, o mesmo assunto. Ele focava de acordo lá com as experiências dele e tudo mais. E aí, uma vez eu ouvi uma palestrante falando o seguinte: a gente precisa ouvir sim, não é só uma não.
São várias vezes. A gente precisa ouvir para massificar, para nos massificar de conhecimento, porque ele vai ser capaz de nos dar essa robustez, né? Essa firmeza do pensamento e do comportamento para a gente seguir. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa se massificar de conhecimentos bons, de energia boa, para a gente dar qualidade da nossa existência. Então é bom a gente ver que fruto que a gente anda colhendo agora e que fruto a gente também está semeando, porque no futuro a gente vai colher eles. E ele fala o seguinte: provas e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado e prova para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, para habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para os prazeres puros que esperam no mundo dos espíritos. Aqui o Espírito de Verdade nos fala da nossa condição na Terra. Provas e expiações. Expiar o passado. Precisamos resolver nossas questões, né? Não fomos criados nessa existência. Já trazemos uma bagagem. Mas ele fala que a gente precisa provar para ver quanto anda a nossa capacidade de resistir às tentações. E são muitas tentações, né? A porta é bem estreitinha. E se a gente não ficar atento, ligado às tentações, a gente acaba indo na porta larga. E aí ele fala do propósito de tudo isso, tanto da expiação quanto da prova. Desenvolver o espírito pela atividade dos desafios. Nós temos vários desafios e precisamos enfrentá-los, aprender a dominar a matéria. Ela não tem que ser mais importante do que o espírito imortal. E aí a gente vai estar nos preparando para os prazeres puros, como ele chama, que são os prazeres do espírito que conseguiu vencer a matéria. Só que tudo isso tem um custo, né? Eu não conheço nenhum atleta, né? Esses competidores das Olimpíadas de excelência que não tenha se capacitado para isso. Nenhum atleta fica deitado, comendo, bebendo e dormindo. Ele precisa de treino. E nós, como espíritos imortais e ainda imperfeitos, precisamos nos exercitar. Precisamos exercitar nossas virtudes e trabalhar as nossas dificuldades. Mas para a gente poder fazer esse aperfeiçoamento, a gente precisa do contato com o próximo. A gente precisa da lida, do trabalho. Porque é só no trabalho a gente vai conseguir perceber o que ainda está nos incomodando, o que ainda nos fere, o que ainda nos maltrata. E aí a gente começa a fazer essa reflexão e buscar trabalhar as virtudes. Virtude da paciência, da resignação, da compreensão. Precisamos compreender mais. Precisamos ter compaixão. O mundo, ele precisa de respeito e de compaixão. E nós também precisamos para conosco, porque ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. E aí, quando a gente estiver lapidadinho, bonitinho, a gente terá condição de desfrutar, né, esses prazeres puros. Ele vai mais, ele fala que há muitas moradas na casa do meu pai. Disse-lhes há 18 séculos, né? Então ele disse isso há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreender. E vós, meus bens amados trabalhadores, que suportai o calor do dia, crede ter que vos lamentar de injustiça da sorte. Bendizei vossos sofrimentos, agradecei a Deus,
que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado. Olha só quanta dica que o Espírito da Verdade nos dá. Ele nos lembra das muitas moradas na casa do Pai. E o Espiritismo, ele veio para a gente compreender da multiplicidade dos mundos. E às vezes a gente se apega tanto às coisas da matéria, às coisas da carne. E sofremos muito com isso. A gente esquece que a gente é viajante. Estamos viajando e a nossa estada nesse corpo, nessa existência, ela vai passar muito rápida. Para uns mais rápido, para outros menos. Mas ela vai passar. E aí a gente vai se despojar desse corpo, voltar para a verdadeira casa, que é o plano espiritual, para nos reabastecer e tentar uma nova oportunidade. Então a gente ora está encarnado, ora está desencarnado. Por que tanto apego? Por que tanta dificuldade de perdoar, de seguir em frente? Por que tanta dificuldade de olhar o lado bom de cada um que cruza o nosso caminho? É bom para a gente ver como é que a gente anda na nossa jornada, né? E quando ele fala, né, para a gente suportar o calor do dia, eu entendo que ele nos diz que as dificuldades, elas passam, né, como o calor de um dia. Mas elas são importantes, como ele bem lembra, para que a gente possa se ajustar à lei divina, que é a lei de amor, de caridade. E aí a gente precisa aprender a ser mais resignado, a nos entregar mais aos acontecimentos. A gente precisa fazer a nossa parte, sempre. Mas a gente também tem que confiar. Porque a partir da confiança no processo da vida, a partir da confiança em nós mesmos e em Deus, a gente vai dar um pouco mais de qualidade a essa existência. Então a gente vem para cá para evoluir. Aí a gente aprende, compreende e depois segue. E aí, quando tudo isso que a gente está vivendo for compreendido, as coisas vão se acalmar. A pandemia vai passar, mas a gente vai ser convocado a novos desafios. É como um videogame, um jogo de videogame, né? A galera sabe que existem as fases. Quando você consegue ultrapassar uma fase, vem uma outrazinha um pouquinho mais difícil. E a gente vai o quê? Ficando expert naquele jogo. E vai crescendo até chegar lá no máximo do jogo e ganhar lá a medalha dos vencedores. E não são todos que chegam no pódio. Na realidade, são aqueles que perseveram. Nós todos estamos fadados à felicidade. Mas a gente pode adiantar isso se a gente tiver perseverança no bem. Então, gente, vamos estudar. Nós temos uma luz brilhante, que é o Evangelho. Tudo, né, que está nele vem para nos trazer conhecimento, vem para nos trazer consolo. Então, ele é um rapaz bem jovem, né? 157 anos, é muito jovem ainda. Mas vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui para degustar, para ver o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade com essa luz brilhante. E se tem alguma dica do Evangelho para esse momento que a gente está passando, eu gosto muito do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que aí a gente começa a entender um pouco mais a justiça das aflições e a gente vai percebendo que ter uma aflição não é tão ruim assim. Faz parte daquele jogo, né? Do exercício que eu preciso para mudar de fase no videogame.
E também gosto muito do capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos. A gente está no momento que a gente precisa se acalmar mais. A gente precisa ter mais tranquilidade para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Porque com a tranquilidade a gente demonstra confiança de que tudo está de acordo com a vontade de Deus. Que a gente possa internalizar esse conhecimento. Que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de conhecer o Evangelho nessa existência. Mas que a gente possa demonstrar essa gratidão através da nossa mudança de comportamento. Estando mais alinhado com essa lei de amor. Estando mais em sintonia com a lei de caridade. Então, esse é o convite hoje, né, do nosso aniversariante do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acender essa luz brilhante nas nossas vidas e dar mais qualidade para a nossa existência. Muito obrigada pela oportunidade. Que a paz dos bons espíritos possa estar em cada lar e que possamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória para agilizar esse nosso processo aí rumo à perfeição. Vamos agora, né, interromper nossa conversa com uma oração, agradecendo a Deus a oportunidade de podermos estar ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, um pouquinho dessa doutrina consoladora. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de trabalho e pela oportunidade de conhecimento. Que saibamos aproveitar todo esse manancial de amor para dar qualidade de vida à nossa existência. Continue conosco e que possamos estar com o Senhor hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho e até a próxima oportunidade. Beijo em todos.